Muito bem, estamos ao vivo com o governador Wellington Dias nos estúdios da bancada. Como eu disse aos meus colegas e a você de casa, já tivemos o privilégio, o prazer de entrevistar o governador, mas aqui, nesta formação da bancada, dentro do estúdio, é a primeira vez, governador. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. É uma honra. Estou me inaugurando. Bom, e eu quero dizer que nós teremos aqui uma sequência de perguntas, questionamentos ao governador, e eu quero iniciar a gente fazendo de lá para cá, fazendo uma avaliação no âmbito nacional. O olhar do governador, o governador esteve recentemente na reunião da UNALI, proferiu palestras, é hoje indiscutivelmente uma figura de representação nacional, né? Inclusive há menções a esse respeito. Então nós vamos aí iniciar, me dá a vinheta aí do cenário nacional para a gente começar a nossa entrevista com o governador. Feitosa Costa, Pedro Alcântara, Douglas Cordeiro, com a colaboração dos senhores que vão fazer essa entrevista. Governador, para começar, qual é a sua avaliação mesmo no sentido mais amplo desse momento brasileiro? Quer saber? Quero saber mesmo. Tá difícil a gente fazer. Tem aquele ditado que acho que o momento está que nem as nuvens, uma hora está de um jeito. Outra hora de outro. A gente olha daqui a pouco já está tudo diferente, tá certo? A impressão que a gente tem é que os homens públicos, políticos com uma certa experiência, eles têm uma premonição do que vai acontecer, eles sabem que tem uma bola de cristal, não é bem assim, né, governador? Mas veja, é um momento delicado. Eu tive o privilégio de estar esses dias em 3 campos diferentes. Era um debate que tinha na Câmara, aliás, por conta disso já me convidaram amanhã para estar no outro, no Senado, na OAB Nacional, lá em Brasília. Eles organizaram um evento sobre esse momento, não é? Veja só, a OAB discutindo o momento econômico e a necessidade de uma reforma tributária. E a UNALI, que organizou um evento, aqui o meu querido Feitosa aqui, ele que é o político de longas datas aí, meu amigo de muitos tempos aí de foi o nosso PSB, enviado especial enviado especial lá ao evento. Acompanhou lá. Foi um momento interessante porque tinha a presença de governadores de 4 das 5 regiões do país, a presença do governador Alckmin, o governador Beto Richa, Marconi Perillo, e eu lá compareci. E o que eu quero aqui de colocar aqui é uma crise política. Quando a gente fala política, o que significa? Significa que você tem uma instabilidade no poder executivo. O presidente é esse, não é? A presidenta eleita é a Dilma, daqui a pouco não é o Michel, enfim. E do outro lado, e mais ainda, e se o presidente Michel sair, o que vai acontecer? Então você olha para frente e não consegue saber. Isso gera um certo tensionamento entre o executivo e o legislativo. Tem uma crise institucional, ou seja, independente de ser da política, também as instituições, eu estou falando Ministério Público, Polícia Federal, Supremo, Legislativo, ou seja, você tem uma verdadeira disputa entre poderes. A nossa Constituição diz no artigo 1º 2 coisas importantes. Harmonia. Primeiro, todo poder emana do povo. Né? Segundo, ela obriga, ela exige ali, ela sinaliza para que haja uma independência, mas uma harmonia. Né? A harmonia. Ontem a gente participou aqui da Caminhada da Fraternidade, eu gostei muito da campanha, Somos da Paz. Né? Então, a rigor, os poderes, o ideal é somos da paz, temos que contribuir para isso. Qual é o ponto principal? É que, junto com a crise política institucional, a econômica. Né? E aí, a gente veio de um momento de forte crescimento não só da economia, isso são os dados, não é porque era o presidente Lula, a presidente Dilma, mas vinha de uma situação de crescimento econômico. Todo dia abriu os jornais, mais emprego, carteira assinada, liberações de obras, de ações, enfim, com melhoras significativas, também para ser correto, ali já no período do ministro Joaquim Levy, onde eu acho que o que mudou na economia foi o conceito, não é? Eu era líder do bloco
de apoio ao governo no Senado, na época, ali em 2012, quando teve a mudança. Até 2011 a gente tinha o país seguindo, até 2012. Ali em 2012 entra o ministro Joaquim Levy e ele vai nessa linha. Aqui nós temos que segurar, cortar, cortar, segurar, cortar, cortar. Resultado, o país começou a reduzir os seus investimentos e ali já começa a cair a geração de emprego, que abre o ano, não é, de 2016 já com sinais, não é, de queda da economia. Claro que ali já tinha também os efeitos, não é, da discussão sobre o processo de afastamento da presidenta, enfim. Então, o que eu quero aqui colocar é que esse ambiente, a gente olhando assim, parece apenas um diagnóstico. Ele tem consequências para o povo. São mais de 14 milhões de brasileiros, onde uma parte, inclusive, recentemente tinha carteira assinada, salário todo mês, 13º, podia tirar férias, e agora não tem mais. Estamos falando disso. Então, um nível de desemprego, à medida que tem desemprego, você tem menos gente comprando. Compra menos, quem produz produz menos, quem industrializa, industrializa menos. Então você faz uma bola de neve negativa. Então, o que eu tenho sustentado aqui durante esse período? Era em 2015 e agora em 2016, amanhã devemos os governadores ter uma agenda com o presidente. Qual é a pauta que nós combinamos? A pauta do país. Não dá para deixar o país ficar na pauta, é Lava Jato, é TSE, e o povo, e a pauta do povo, e a segurança, e a saúde, e a educação, e o emprego, e os investimentos de infraestrutura. Onde é que vai entrar nessa história aqui? Tem que trazer, é o principal, né, governador? Trazer o país para a pauta do povo. A gente vai lá em Brasília, estou indo quase que toda semana, você chega, não é, dá vontade de... Outro dia eu tirei lá uma cédula da Opala, que é de Pedro II, o Cocal, que é lá de São João do Arraial. Do almoço hoje eu pago. Tá nesse pelo menos no banco lá do Piauí, aqui a gente garante, pelo menos do almoço aqui. Mas é uma choradeira, é corte, corte, corte. Então, o que a gente precisa? Na pauta que ele vai tratar amanhã tem a ver com isso. Primeiro, é preciso que o governo, preciso que o poder público tome o primeiro passo. Você tem um ambiente desse, que está todo mundo desconfiado, todo mundo com freio de mão, quem tem que dar o primeiro passo? Basta olhar o que aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha. Quem dá o primeiro passo é o poder público. Você pode ter qualquer divergência com o presidente Trump, mas eu acho que ele está correto na política de focar no emprego, focar na geração de emprego do mercado americano. Eu não faria e nem apoio algumas medidas que ele está adotando lá. Isso não importa muito, porque lá influencia menos aqui, mas mexe com o Brasil, que o que ele faz lá é menos coisa que a gente vai vender para lá, porque ele está incentivando a produzir mais, mas ele está correto. Proteger primeiro o interesse dos americanos, é isso que eu quero do Brasil, proteger primeiro o interesse do Brasil. Nesse aspecto, eu tenho sustentado, repito, desde que estava no Senado, desde que comecei o mandato e agora também. É preciso, e aí tem divergência, não é? De posições. A minha posição é: o país precisa dar um passo, tocar uma carteira de aproximadamente 25 mil obras que tenha participação do governo federal, diretamente, cito aqui obras como rodovias, não é? A rodovia, o alargamento da rodovia que vai ali de Canto Buriti, ali, Eliseu Martins. É 135, né? É 135 em direção a Corrente, Cristalândia, ou seja, o alargamento ali tem muito acidente, enfim. Estava em andamento, aí para e não tem mais dinheiro para tocar para frente. O que significa? Gente desempregada, significa um problema grave que você reduz a velocidade. Quem tem veículo sabe, quando você anda em marcha lenta, termina consumindo mais combustível. Então o custo do transporte ali naquela região encarece, é disso que nós estamos falando. O alargamento é para proteção, por questões de segurança no trânsito, mas também para isso. Então o que eu estou lhe dizendo? Quanto precisa para tocar todas essas obras?
obras que trazem qualidade de vida, é um sistema d'água, é uma unidade básica de saúde, enfim, é algo em torno de 60 bilhões de reais. Obras que são estratégicas, estou falando aqui de Transnordestina, BR-135, etc. Aqui nós estamos falando de 120 bilhões de reais. Ao fazer andar essas obras, mas onde é que vê o dinheiro? Eu defendo o que o Piauí está fazendo. Você tem que, naquele primeiro momento, fazer um endividamento para poder fazer o crescimento. O que é que faz um empresário, um comerciante, quando ele percebe que estagnou ali o seu negócio? Ele tem várias alternativas. Ele desimobiliza, ou ele vai lá no banco, pega ali um capital, investe e dá uma sacudida. É isso que a União tem que fazer também. E a União muito mais. O senhor, de certa forma, justifica a sua atitude. Mas é claro, o que eu mostrei no Rio Grande do Sul? Hoje tivemos o lançamento do livro da tese. No final, conversei com o governador Freitas Neto. Estava lá presente também a filha do Alberto Silva. Enfim, era o lançamento dos 60 anos da Secretaria de Planejamento, 45 da CEPRO, e lançando um livro contando a história do planejamento do Piauí, que tem tudo a ver com esse momento. E eu mostrava ali, em 2014, o Piauí tinha uma dívida que eu reconheço e reconheci lá publicamente, tanto o governador Zé Filho como o governador Wilson mantiveram numa lógica de não ultrapassar de 70% da receita corrente líquida. Qual é o problema lá do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais? Eles passaram de 200%, que é o limite dos limites, tá certo? Nós aqui devemos ter um pacto, não é, em qualquer que seja o partido, qualquer que seja o líder que venha a governar, ficar aqui num patamar máximo de 70% a dívida em relação às receitas de um ano. Por quê? Porque isso permite que você tenha uma condição de dinheiro do próprio caixa para ir tocando mais livremente e um dinheiro de financiamento para ir fazendo o que é estratégico. Mas não é para tomar empréstimo para pagar folha, para fazer custeio. Não que eu sei que em algum momento isso seja necessário e possa precisar. Mas eu digo aqui, aí é um dinheiro que o vai objetivo embora. não é esse. Não é esse. O objetivo é investir em coisas que, melhorando a qualidade de vida, reduz a despesa. Quando eu melhoro a qualidade de vida, as pessoas adoecem menos, vão menos para os hospitais. É menos gente lá na UTI, enfim. Quando você melhora um sistema de água, etc. E o outro lado, na infraestrutura que faz a economia crescer. Então, o que eu quero aqui finalizar para lhe dizer, dando o exemplo do Piauí, que eu tenho dado, a nossa dívida era 62% em 2014. Vou pegar o balanço lá. 2014, 62% da receita do ano. A gente tomou emprestado 300 milhões no Banco do Brasil, 1 bilhão e 100 do Banco Mundial, aplicamos 2015, 2016, continuamos aplicando um saldo agora em 2017, e sabe o que aconteceu? A economia cresceu, a receita cresceu, 2015, 2016, e agora ela está em 45% da receita corrente líquida. Ou seja, o nosso endividamento diminuiu. Tá certo? Então, mesmo com os empréstimos? Mesmo com os empréstimos. É um dado importante. Então o senhor está na faixa de 45%. 45%. Estou falando de Rio de Janeiro com 230%, Rio Grande do Sul com 220%, eu aqui com 45%. Então o que eu estou lhe dizendo aqui? Agora, esses investimentos, eles estão em um conjunto de ações que ajudam a fortalecer os investimentos do setor privado. Esse faz a economia crescer. Pois não. Bom, a bancada perguntando. Governador, lá em Foz do Iguaçu, durante um painel de debate com outros 3 governadores, todos os 3 do PSDB, Marcondes Perillo, Alckmin... É mais tucano mesmo ali, eu estava olhando. Não, mas ele desembarcou na van com os tucanos. Com 2... Eu já viajei de São Paulo para o Paraná, já com o governador Geraldo Alckmin, foi no mesmo voo que eu fui em voo de carreira, e ele também, não é? Só que eu voltei de carreira, você foi de carreira, mas não voltou de carreira. Muito entrosado. Eu queria saber do senhor o seguinte, o governador Geraldo Alckmin, ele chegou durante a fala dele, ele disse que a crise não é uma crise dos estados, é uma crise da União. Sim. E se a memória não me escapa, o senhor... Concordei com ele. Concordou. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se fala muito da crise do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas, e é uma crise
com certeza. Eu acho que ela é também... o Rio de Janeiro tem uma particularidade que foi uma brusca queda no preço do barril do petróleo e eles ficaram muito dependentes. Aliás, ainda hoje eu insisto que o Supremo julgue a lei do pré-sal como constitucional, mas ali revelou que 80% daquela receita ia para o Rio de Janeiro. Ainda hoje vai, Rio de Janeiro. Então, o que eu quis colocar ali, claramente concordando com o governador Alckmin, é que 2016, o Brasil, ele diz assim, tem que fazer um superávit primário de 170 bilhões. E o povo fica olhando, o que será isso mesmo? Ninguém nem sabe o que é. Ou seja, o governo está dizendo, quando vai fazer um superávit primário agora é 139, já estão dizendo que não vai dar, e eu acho que não vai dar, vai chegar perto de 200, pode ultrapassar o ano passado. Do ano passado. O que está dizendo? Aquilo que o governo federal, a União, vai ter de receita vai ser menor do que a despesa, vai ter uma despesa maior, 139 bilhões. Ou seja, os gastos vão estar maior do que as receitas. Qual é o problema que isso tem? É que vai aumentando o endividamento. Lá atrás, quando eu defendia que tinha que aumentar o endividamento em 3 pontos percentuais, era 56% a dívida da União. Vamos aumentar de 56 para 59, pega 180 bilhões, joga na economia através de 25 mil obras que o país tem. Essas obras vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar no mínimo 1.100.000 empregos. Você passa a ter um ambiente, mais emprego, mais renda, mais consumo, mais compra. Isso vai encorajar que o setor privado também vá na mesma linha. Governador, o senhor não fizeram. Sabe quanto é que já está a dívida da União? Sem fazer. Só com corte, e a dívida crescendo, 75% das suas receitas. A dívida da União cresceu de 56 para 75. Então está errado. Tá certo? Está errado. É isso que esse exemplo que o senhor deu aqui no Piauí. 62% quando o senhor fez os empréstimos e esse dinheiro investido na economia do Piauí reduziu. É importante a percepção da população. O Estado pegou esse dinheiro, então o endividamento aumentou. Ao contrário. Aumentou para crescer. Aumentou e aí caiu lá na... E tem mais esse exemplo não está sendo usado pelo governo federal. Quer dizer, um exemplo do Estado do Piauí, que o governo federal prefere usar aquele truque da emissão de título. Ele pode, digamos, com a emissão de título, maquiar a contabilidade, já os estados não podem. Aqui, eu citava hoje lá no momento da CEPRO, que é isso que o governador Freitas, por esse raciocínio, ele concordando com a linha de raciocínio. A cada ano, quanto é que o Piauí paga por ano da nossa dívida? Mais ou menos 400 bilhões. Uma parte disso, a taxa de juros lá que a gente tomou é mais baixa, 4, 5, 6%, termina que o que a gente tem, a gente paga muito do principal. Então a gente paga mais ou menos 250, 300 milhões do principal. Se eu tomei 1 bilhão, em 2015 paguei próximo de 400 milhões, em 2016 próximo de 400 milhões. Só aí já reduziu 600, 800 milhões. Isso no valor principal? Do principal, só do que pagou. Tá certo? A economia cresceu, a receita cresce junto. A receita cresceu, de novo a dívida, proporcionalmente ela cai. Então, esse caminho, vamos ser sinceros, que é o caminho que o presidente Lula fez. Lá atrás, a dívida quando ele assumiu em 2003, ela era mais ou menos 70 e tantos % da receita. Ele saiu fazendo, colocando para a economia rodar e foi endividando, aumentando a dívida. E o que aconteceu? A dívida chegou a 37% da receita, porque a economia passou a crescer, porque a receita passou a crescer. Então, essa coisa, é claro que não é só isso, me permita só dizer aqui. Eu acho que, você tenta imaginar aqui, nós temos que fazer o dever de casa, e é isso que a gente tem buscado fazer. Isso que eu queria perguntar. Terei uma reunião hoje à tarde, não, Pedro. Então, eu perguntar isso, porque o senhor tem que aproveitar esse espaço aqui, governador, e ser didático, porque há uma camada da sociedade que não compreende isso. Não compreende. O senhor, eu vou dar aqui um exemplo claro, que nós que convivemos nos bastidores, ouvimos, e a gente que inclusive faz rádio também, ouve muito as opiniões. Okay. As pessoas não entendem como é que, no momento de crise, o senhor cria 9 coordenadorias,
o senhor cria mais 6 cargos no Conselho Penitenciário, o senhor tira empréstimo. Então o senhor tem que ser didático e explicar para ele como é que isso funciona. Ok. E de que ponto o seu governo está contribuindo para sair dessa crise. Queria que o senhor explicasse isso para o povo. Há uma camada que não entende isso. Muito Você importante. fala da crise no âmbito geral. É geral, que chega também no Estado, né? Ok. Então, muito bem. Então, vamos aqui. Se eu lhe colocar. No momento em que a parte dos empréstimos... Aos que não compreendem e aos que fazem questão de não compreender. É bom que se diga. A do empréstimo já foi bem esclarecida. Mas eu compreendo também. Mas veja só, e com todo respeito aos que fazem oposição, aos que são críticos, elas nos ajudam inclusive a acertar. Vamos aqui, na questão da folha. Às vezes eu ouço a crítica que nós estamos inchando a máquina. É, isso aí tal. que eles falam. O que a gente fez, na verdade, que aumentou a despesa de pessoal? Nós contratamos, nesse período, muitos professores, tá certo? Mais ou menos 2.000 e tantos professores. Nós contratamos mais de 900 policiais, civis, militares. Isso aí é uma despesa que vem e fica, tá certo? No caso dos cargos em comissão, que é onde mais se coloca, a educação era importante. Nós saímos de 206 mil alunos matriculados na rede estadual para mais de 300 mil. Agora vamos chegar a 315 mil alunos matriculados na rede estadual. Nós tínhamos perdido alunos lá atrás, eu posso dizer aqui. Então, quando boto mais aluno, entra mais dinheiro através do que vem do Fundeb. Um per capita. Dinheiro que é do próprio Estado, né? Que ia para outros estados e volta para o Piauí. Quando boto mais policiais também, eu estou pensando em segurança também, não é irresponsabilidade, não. No caso, a forma que fica mais clara, se você examinar o meu balanço 2014, 15, 16, os cargos em comissão, eles custavam... E é bom que a produção já coloque aí o cenário local, porque o governador está falando no âmbito local e a vida está lá indo no cenário nacional. Os cargos em comissão custavam 3% da folha de pagamento. Os cargos em comissão custavam 3% da folha de pagamento. Correto. E hoje nós temos mais áreas, e eu vou já explicar aqui qual é a defesa que eu faço, porém é 2% da folha de pagamento. Ah, mas é porque a folha de pagamento cresceu. Não, é verdade que ela cresceu, mas não é só por isso. É porque nós temos mesmo, e aí eu digo para você, lá quando eu assumi o governo, em 2015, aliás, desculpe, em 2003, nós tivemos que cortar 12.500 cargos em comissão. Tá certo? Praticamente no começo do governo, né? Uma parte era legal, ali em torno de 6 mil, por aí. Outra parte que... Lembra da IGR? As IGRs. Enfim. Então, o que aconteceu? Quando a gente fez isso, nós colocamos o Piauí com mais ou menos 3.300, 3.400 cargos em comissão. Pode olhar, é isso hoje. Aliás, nem o governador Wilson, nem o governador Zé Filho, e nem eu tivemos crescimentos nessa área. Os cargos novos que tiveram foi o de presidente da Fundação de Saúde, é um cargo novo. Os outros eram mais ou menos assim. Tem uns que acham assim, eu vou juntar tudo. E aí pega a SDR, para dar um exemplo. Ela tinha debaixo do secretário, dependendo da decisão do secretário, quem cuidava da pesca, quem cuidava do agronegócio, quem cuidava da irrigação. Agora, são áreas muito estratégicas. Essa área do Matopiba, ela é muito estratégica, ou não é? Inclusive foi citado. A área da piscicultura, é ou não é estratégica no Piauí? Tá certo? O senhor identificava uma certa letargia em alguns setores, é isso? É que o senhor quis dar uma... Isso não era nenhum problema, nem desse, nem de outro secretário, porque são muitas áreas que demanda, ele tem que cuidar. Ele continua cuidando lá de caprino e ovino, de apicultura, de outras áreas, enfim, que Para a estão lá. linguagem popular, o senhor disse, toma conta disso, eu vou arrumar mais gente para tomar conta aqui. O que eu fiz? Eu peguei, outros pontos. Vou dar um exemplo aqui, eu tinha lá uma superintendência, uma diretoria, que já cuidava disso ali dentro. Eu pego ela aqui, transformo em uma coordenação, vem junto com os cargos que tinha, nós não criamos novos cargos, está lá na lei da Assembleia. É verdade que eu fiz transformação? É verdade. É verdade que deu algum custo? Também é verdade. Tá certo? Aumentou em torno de 800, 900 mil por mês, tá certo? Mas hoje mesmo eu estive lá. Nós estamos num projeto estratégico que está viabilizando agora 48 milhões de investimentos nessa área da piscicultura. Governador,
Tá certo? Se o setor não tivesse nessa funcionando área a da contento, irrigação, não é isso? dá uma ida lá em São João do Piauí e veja lá o que está tendo investimento. Pode perguntar, Feitosa, direto. Nessa área da irrigação. Nesse caso aí de reduzir e aumentar a despesa, tem uma coisa aí que o Estado, ao meu ver... Era 3% da folha, caiu para 2%, Pra a 2, despesa né? de A meu pessoal, ver- de cargo em comissão. Tem uma coisa aí que, ao meu ver, em determinado momento prejudica o Estado. Por exemplo, como é que o senhor está conseguindo? Porque o senhor precisa de técnicos de competência para trabalhar, Verdade. não é verdade? Os cargos em comissão hoje do governo, eles são fraquinhos, né? O salário, né, Feitosa? Os maiores cargos hoje são fraquinhos. É um grave problema, eu te digo. Exatamente, eu quero chegar bem aí. Como é que o senhor está conseguindo trazer para a sua equipe técnicos realmente revolucionários, pessoas preparadas que possam contribuir com a transformação desse Estado? Como é que o senhor está conseguindo fazer? Uma parte do que a gente tem, e eu te digo claramente aqui, isso é feito propositalmente. Quer dizer, eu mantive lá em 2003, o meu 2015, o salário de governador no mesmo patamar e os outros também. Então não teve reajuste nos cargos comissionados. Mas é um problema e eu estou aqui reconhecendo isso, tá certo? Ocorre que é possível, por exemplo, quando eu trago alguém que é da Caixa Econômica, é da universidade ou da própria rede estadual, ou seja, ele vem com a remuneração dele mais o cargo em comissão. Então, é uma alternativa para a gente ter quadros. E o outro é investindo no próprio quadro do Estado. A gente está com... Qualificando. Nós estamos com um programa também de qualificação voltado para essas áreas. O Piauí tem, para a economia deslanchar, nós temos que cuidar fortemente de mais ou menos 26 áreas, que é muito forte, né? Áreas novas, como essa das energias, a gente teve lá agora em Marcolândia, em Pernambuco, Araripina e Marcolândia ali na divisa com Simões. Eólica. Não é porque a gente fala nesses bilhões, as pessoas, puxa, será que é verdade mesmo? Mas lá foi investido, já foi investido, basta ir lá para ver, 1 bilhão e 800 milhões só naquela área ali. Na verdade, é muito maior os investimentos, vai chegar a 11 bilhões até 2019, não é o que começou de investimentos ali. Então, é coisa que está acontecendo, não é blá, blá, blá. Energia solar, que vai hoje naquela região de Ribeira, Brejo, São João do Piauí. Governador, na prática, todos esses investimentos que o senhor mesmo fala, algumas pessoas não identificam e acha até que nós, de alguma forma, também, enquanto imprensa, precisamos olhar um pouco mais, porque às vezes a gente pode cometer injustiça mesmo, de falar por não compreender o que esteja acontecendo. Quando é que elas efetivamente darão aquele resultado, aquele impacto que a gente possa acabar até com o velho discurso nosso, de ficar se comparando negativamente com os estados vizinhos, né? Então, dá uma examinada com o prefeito de Caldeirão Grande, que vai começar agora investimentos aí, lá, por favor, né, pra gente Marcolândia, ou outras pessoas que vêm lá, Marcolândia, Simões, São João do Piauí, Lagoa do Barro, examina ali, Lagoa do Barro. Você imagina o que é? Tem uma das mais modernas indústrias de produção de torres e de montagem de geradores de energia eólica do Brasil, no Piauí e em Lagoa do Barro. Mas como é que não dá? E para a gente, na prática, isso significa o quê, governador? Porque há, inclusive, a acusação de que não fica nada aqui. De que não fica nada, de que os impostos, nem impostos ficam, né? Tenta ir para São João do Piauí sem marcar uma reserva de hospedagem. Tá certo? No momento, governador, quando tem gente que o pessoal vai embora... Mas deixa eu lhe dizer só. Primeiro, investimento atrai investimento. No momento em que no momento em que você coloca um investimento, seja ele na agricultura, ou em energias, ou em irrigação, ou de uma indústria. Você bota uma escola, alguém bota uma lanchonete aqui do lado. Tá certo? Você bota um mercado mais robusto, alguém já bota ali um estacionamento. Enfim, dinheiro traz dinheiro. Essa aqui é a realidade. E o que eu quero dizer é que vai ser longo o período em que vamos ter dinheiro ainda de investimentos. Disso aí. Ou seja, agora que está em andamento de energia solar, vai ter um leilão, deve ser agora setembro, outubro. Para onde é que você pensa que vão os investidores? Vão para aquela região, que já está testada, que já está... Governador. No dia que você vai abrir um posto de petróleo, onde já tem um por perto, tá certo? Então, o que eu quero só, Pedro, aqui concluir é assim, a minha avaliação é que atrair investimentos, essas viagens que eu tenho feito, fui lá à Alemanha agora para
segurar e acelerar investimento nessa região do Lagoa do Barro, com a Acciona e com o Grupo Votorantim, que é sócio dela aqui no Brasil. Na Itália, da mesma forma também, forma de ter investimento. Tive lá atrás na Espanha, nos Estados Unidos. Por quê? Porque nesse instante, quando a situação aqui está difícil, eu tenho que dizer, olha, o Brasil tem 27 estados, não é todo mundo que está do mesmo jeito. Né? Dá uma olhada aqui, aí é bom chegar lá e dizer, ó, nós estamos aqui com controle na folha de pagamento, tem controle na despesa, temos capacidade de investimento, estamos buscando aqui garantir, nós garantimos o incentivo fiscal que é dado, garantimos ter a nossa estrutura de licenciamento, de regularização da terra, enfim. Então, isso dá segurança ao investidor. E isso é fundamental. É fundamental. Eu jantei a semana passada, e o senhor deve conhecer ele, eu tinha vontade de conhecer essa pessoa. É o cidadão que está explorando o diamante em Gilboés. Olha, é um árabe, né? Ele é um árabe. E tem um de Israel também que está lá. É Israel. Quando a gente assumiu, quer dizer, há muito tempo tem exploração. Tinha exploração de opala, eram os australianos e os alemães, mas mais os australianos chegavam em Pedro II e levavam tudo. A gente criou uma base, não só de controle, mas também de exploração, gerando riqueza dentro de Pedro II. Vai ter o festival, aliás, convidando aqui para o festival a partir da próxima quinta-feira. Hoje são 40, sei lá quantas pequenas fábricas que utilizam... Regulamentado. Tudo sob controle do governo? Exatamente, é o governo mais o DNPM, que é... Deixa eu concluir aqui que eu falei. Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Eu jantei com ele e ele se mostrou muito preocupado com a questão do escoamento da produção, né? E ele falou para mim que tem uma jazida de ouro a ser explorada ali na região de Santa Filomena. É verdade. E ele dizia, olha... Diamante e ouro. De ouro. Diamante e ouro. Diamante e ouro. Inclusive vai ser certificado por um empresa da China também, não sei. Bom, qual é a preocupação dele? Ele disse, olha, nós temos que eu estou vendo que a Transdestina vai chegar a Suape e Pecém, né? Ele queria também que houvesse uma linha para Itaqui. São Luís. São Luís. Infelizmente a gente está vivendo essa choradeira toda dos investimentos. Na opinião dele, ele beneficiaria todo o Piauí. É possível isso? Você lembra que a gente teve um evento no Tocantins, que foi lá, presidente da República, ministra Cátia Abreu, que é de lá, com os japoneses. Nós fomos lá. Lá, numa mesa, teve umas rodadas de negociação, um dos investimentos no Matopiba colocado era a ligação da ferrovia ali de... na verdade, fala Eliseu Martins, mas Eliseu Martins, Pavuçu, Manel Emílio, enfim. Ali, a ligação em direção a Estreito, no Maranhão, com a ferrovia Norte-Sul. Está corretíssima esse raciocínio. Dele. Qual é o problema? É que agora a gente, de alguma forma, paramos mais os investimentos. Esse é um problema. O microfone, né? Parou mais os investimentos. Então, o que eu estou lhe dizendo, vai ter que acontecer. Vai ser agora, nessa conjuntura? Eu estou pessimista. Governador, digo que não. Acho que não está Olha, eu quero só informar a bancada e a você de casa que nós temos também perguntas que virão de representantes de instituições. Deputados também. Deputados estaduais. Então nós temos que agora otimizar ao máximo o nosso tempo. Só para uma outra questão que eu queria tratar, que é importante, que está sendo muito discutida do Estado, que são as PPPs, parcerias público-privadas. Temos o caso da rodoviária, as rodoviárias também do interior, o caso da SEASA. SEAP. É uma outra saída, dentro dessa linha que o senhor disse, olha, se nós temos um cenário de dificuldade, então o governador não pode ficar sentado no Karnak esperando, tem que sair, tem que correr. Como é que o senhor avalia o resultado até agora das PPPs, inclusive o modelo daqui sendo copiado por outros estados e os novos investimentos que já tive conhecimento que serão realizados pelo governo nessa área? Eu nem fui visitar ainda, vi há pouco aqui as imagens da SEAP, né? Isso. Olha, é papel do poder público cuidar de lanchonete, cuidar de venda de legumes, venda de frutas, com toda a nobreza que tem esse setor, mas não é papel do Estado. Então, o que nós fizemos? Rodoviárias, SEAP, enfim, outras áreas. Tá aí o CI, que é a primeira experiência, administrado por uma organização social, Dr. Benjamin é quem é o presidente dessa organização social, que é voluntário. Ele sempre faz questão de dizer, eu não ganho dinheiro aqui para poder cumprir com a minha missão de presidente dessa organização social.
ela se demonstra mais eficiente. E o Estado fica com o papel. Qual é o papel do Estado? Estava hoje lá junto com eles, combatendo trabalho infantil, cuidando de vigilância sanitária, porque você comprar, ser comprado corretamente, cuida de segurança, cuida, não é, da parte fiscal, enfim. E, é claro, cuida de proteger nessa pactuação os pequenos. Precisa ter um espaço lá para que os pequenos produtores possam botar seu produto ali também. Cumprir o cronograma, cobrar o cronograma. Então, o que é que eu quero aqui que você saiba? Primeiro, voltando aqui ao ponto anterior, e vou já voltar para o principal. O ponto anterior é, eu acredito nesse modelo que a gente está trabalhando, de um desenvolvimento diversificado. O ano passado, cresceu irrigação, cresceu eólica, cresceu solar, cresceu mais shopping, cresceu comércio. E onde que caiu? Agricultura. Por quê? Por causa da seca, que terminou atingindo inclusive os cerrados, os pequenos e o cerrado. O ano de 2017, o inverno de 15, 17, é o contrário. Apesar da gente ter problema em 40 municípios, vai ser o meu maior desafio como governador este ano. Eu não tenho que cuidar de menos municípios por problema de seca, mas mais sedes de município por problema de falta d'água. Vamos cuidar de sede de cidades como Fronteiras, 40, São Julião, de Jaicóis. São sedes, não é a zona rural como a gente está acostumado. Então vai ser um desafio. Mas, graças a Deus, e eu louvo a Deus todo dia, o que acontece? Nós vamos ter a maior produção da história. Isso aqui, quer dizer, se alguma coisa caiu esse ano, isso aqui compensa. Deu uma reduzida no comércio, deu uma reduzida, mas esse outro da agricultura cresceu. Então, diversificar o desenvolvimento do Piauí, ele é essencial para a gente não ficar vulnerável a uma área. Tem estado brasileiro, quando dá problema com o gado, dá problema com o frango, dá problema com a soja, arrebentou. Mato Grosso do Sul, aliás, no debate lá que o Feitosa participou, o governador Marconi Perillo citava isso do Goiás, né, que é um problema dele lá, porque é muito preso a 5 coisas lá na economia dele. PPP é também uma alternativa. Quer dizer, você traz financiamento, junta isso com o que investe o privado. O cidadão que estava lá em Simões, Marcolândia, ele quer solução para um problema de um acesso, não é? Ele quer um problema de segurança, nós temos que ter dinheiro para poder dar conta dessas coisas, o pequeno, o médio e o grande. Mas vejam, eu posso pegar 1 bilhão e 700 milhões de empréstimo ou fazer o que fizemos em Teresina e celebrar com um privado em que ele faz o investimento de 1 bilhão e 700 e nós, ele faz o investimento. Ver, governador. Acho que o áudio está perfeito no ar, se tiver, o senhor pode se manter. O senhor já tem experiência. Caiu aqui. Já a gente organiza. Você tem 1 bilhão e 700 que o setor privado investe, tá certo? E desse investimento, ele vai reduzir despesa, ele vai aumentar a receita, porque vai chegar água onde não chegava, vai chegar o esgoto onde não tinha, melhora a vida da população e do resultado dessa receita eu faço o pagamento para ele. Ué, como é que eu não vou fazer um negócio desse? Tá certo? Estou respeitando os direitos dos trabalhadores. Um aporte de recursos, né, governador? Que na celebração do contrato, um aporte logo imediato de recursos. Claro. Mas repito, inclusive do aporte, eu colocava muito sobre isso, o que nós estamos fazendo? Nós temos vários servidores que estão em condições de aposentadoria. Então, nas reuniões que tivemos, colocava isso. A gente está fazendo aí um incentivo à aposentadoria, em que o servidor recebe 12 remunerações, não é, para ele se antecipar. Qual é a vantagem aqui? É que quando ele se aposenta, não é, ele passa a ter algumas vantagens, o plano de saúde, algumas coisas que a gente sustenta. Os servidores que permanecerem, igual nós fizemos com a antiga Coab, com a Condep, com a Prodep, enfim, vão permanecer atuando. Alguns no Instituto de Águas, outros vão atuar em outras áreas do Estado. Na própria GESPISA, que continua nessa fase cuidando de vários
que vários sistemas, ou A seja... propósito, o Emanuel Veloso, o atual presidente da Jaspis, disse que não quer, disse que falou para o senhor em gabinete, que não quer levar a mácula de ser o liquidante da Jaspisa. Claro, Diz que tem um projeto na cabeça dele, e creio do senhor também, no sentido de, quem sabe, mudar essa rota, né? Governador, eu quero só chamar, me dá a vinheta aí do cenário local, por favor, a vinheta do cenário local. Coloca no ar, para poder a gente encaminhar. Os deputados Coloca aqui. no ar. Vamos aqui para uma sequência de perguntas e em seguida a bancada vai falar de política, eu tenho certeza absoluta, mas de representantes de entidades, deputados estaduais. Nós temos aqui o Cássio Lage, salvo engano, do Sint, não é isso? Do Sint. Tem uma pergunta ao governador Wellington Dias. Vamos ver. Nós, enquanto trabalhadores da educação, gostaríamos de saber do governador qual é a política que ele pretende adotar para valorizar de fato esses profissionais, haja vista que o plano de cargos e salário desses profissionais são defasados. E esses profissionais ganham os piores salários em vista aos profissionais que têm a mesma formação no mercado de trabalho hoje no estado do Piauí. A comparação do Cássio, salvo engano, se dá com o setor público e o privado. É um comparativo que ele faz. Bom, aí não tem segredo, viu, Cássio? Nós estamos vivendo um momento em que toda a minha luta é não atrasar salários, é manter o cronograma dos salários, tá certo? Mesmo assim, vou pegar o exemplo da educação, reajuste, e olhe quantos estados brasileiros fizeram com base no índice do piso, para toda a tabela. Quantos? 2015, só o Piauí. 2015, 27 estados, só o Piauí. 2016, o Piauí mais alguns. Não foram tantos, acho que uns 6 mais ou menos. Que fizeram. A maior parte faz o seguinte, dá só aqui ele elimina aqui o nível mais baixo, aí vem aqui uma casa para cima, mas os salários aqui para cima ninguém teve reajuste, tá certo? Então o que eu estou lhe colocando, o meu compromisso primeiro é esse, porque eu sei da importância, nós somos o maior empregador do Piauí, nós temos uma folha de pagamento, que eu tenho que zelar por ela, de aproximadamente 4 bilhões e meio de reais. Folha? Tá certo? Mês. Ano. Ano, perdão. Bom, mas mês não. Chega, me deu não diga isso, não. Por quê? Além isso da dá o que em gente... média por mês, governador? Isso dá 400 milhões? Mais ou menos 300 e poucos milhões. Milhões mês. Porque aí tem que somar toda a folha, mais os encargos, não é? Tudo o que tem. E se a gente olha, esses dias eu conversei com os donos de escolas privadas. Dá uma examinada quanto é o salário do professor na rede privada. Na média, tá certo? Na média a nossa é maior. Não é? Porque, na verdade, você trabalha lá, quanto é o salário? O salário é 2.800, R$3.000. Ele é aquilo e se aposenta com aquilo, vai tendo só o reajuste, tá certo? Aqui, você sai de um patamar acima de 2.800, agora... nós completamos agora o piso, né, que é pago, que vai ser pago a partir de junho, e vai crescendo, né, com as promoções, com a sessão, enfim, vai a 4, 5, 6 mil. Então, a média é em torno de 3.700. Então, o que eu estou dizendo aqui é que os salários que pagam escola, Dom Barreto e várias outras, não é, nós estamos nos aproximando desse patamar. É claro que eu sei que tem outras áreas que não são. Eu agora estou negociando. Eu lamentei muito a posição do pessoal da ADAP. Por quê? Porque a gente estava num processo de negociação. Greve lá. Estava num processo de negociação. Ele me deu a proposta, o que é que eu estou querendo? Eu quero pagar um vencimento fixo e eu quero ter uma remuneração variável junto, vinculada a resultado. Eu tenho servidores que se esforçam, dedicam, trabalham para danar. Eu diria empresarial. Claro, trabalho. Eu sou da Caixa mentalidade Econômica. setor Eu sou da né? Caixa Econômica, ela é assim, é uma empresa pública de direito privado. Essa Então, é a filosofia, né? vinculada Produção, a né? resultado. Produtividade. Então, eu tenho um município que a equipe ali conseguiu 100% de vacinação da febre aftosa, e eu tenho outra lá que não fez 20%, fez... Aí, tem uma coisa... Governador, me deixa adiantar um pouquinho, tem tanta gente para perguntar. O vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara. Vamos ver. Governador Wellington Dias, qual o seu planejamento para investimentos, especificamente em Teresina, até o final do seu mandato? Ok, mas antes de Jeová, antes de colocar, eu quero apenas dizer ao conjunto dos servidores, a minha primeira missão, 2015, 2016, foi cumprir
o que não era cumprido. Aprovaram várias leis e não foi cumpridas. Eu tive que trazer para o meu colo, em 2015, 2016, para poder aprovar reajustes, promoções, um conjunto de coisas que foram aprovadas lá atrás e que não foram feitas. Mas eu quero seguir. A minha ideia é que agora, a partir desse ano, a gente fez um reajuste geral, mas ainda muito baixo. Quero agora, em 2018, fazer um reajuste geral que caminhe, não é, para as condições da progressão. Jeová, são vários investimentos. Nós devemos concluir agora, para o aniversário do Piauí, em outubro, a Ponte do Meio, é uma obra que estamos aí finalizando, o Rodoanel, não é? Nós também queremos inaugurar também em outubro. Integralmente, governador? O Rodoanel, integralmente. O Rodoanel a Ponte do Meio com tudo funcionando. A Ponte do Meio é Juscelino Kubitschek. Exatamente. Nós está andando a da BR-316, eu acho que no começo do próximo ano. Duplicação, o senhor fala? A duplicação, essa que vai para Picos. O senhor sabe que tem um lamento disso, não é, governador? Não, é necessária, importantíssimo. Começou ali com o governador Wilson, quando eu assumi estava paralisado, tivemos que tomar uma série de providências e entendimentos com a empresa para poder seguir. A 343... Ela vai até onde mesmo? Perdão, essa duplicação, ela vai de onde até onde? Elas são cerca de 9, 10 quilômetros ali da penitenciária feminina. Feminina, a partir da feminina. Ela vai até ali após a Irmão Guido, tá certo? Sim, senhor. A outra que ela vai se integrar lá na frente com o Rodoanel, que também nós estávamos trabalhando num projeto que era a ligação com o Timon para poder fechar bem essa parte do Rodoanel. O elevado da Miguel Rosa, tivemos problema, tive que fazer o distrato com a empresa, fazer uma nova contrato, enfim, mas já retomou também e temos condições de recurso. Agora, na expectativa de amanhã, essa semana, não vou nem dar uma data aqui, a aprovação do contrato de empréstimo com a Caixa, que não depende de aval da União, tá certo? E nele a gente vai estar complementando... Centro de convenções. Esse lá. Deixa eu completar mais. Aqui a 343 tivemos problema, essa saída para Altos, Parnaíba, infelizmente, mas nós vamos trabalhar as condições, já acertamos com a segunda colocada, tive que fazer o distrato, não demora para danar, para que ela possa estar retomando. Eu acho que agora, junho, julho, a gente tem a retomada desta obra. Inaugurá-la esse ano, hein? Próximo ano. Próximo ano. Deixa eu só concluir o centro de convenções. Centro de convenções. Bom, eu estou mais do que ninguém torcendo para inaugurar. A previsão é final do ano a gente poder inaugurar o centro de convenções. Tem um hospital materno infantil, tem investimentos em escolas, tem investimentos, enfim, são muitos os investimentos. E aqui temos, eu repito, parcerias com o prefeito Firmino. Os estádios. O Albertão começou lá o Verdão. Reforma. O Verdão vamos inaugurar agora. Eu acho que daqui a 60 dias no máximo vamos inaugurar o Verdão. Vamos aqui para essa aqui. Nessa inaugurar linha a reforma, de Rodoanel e tudo. No dia 22, às 9 horas, agora, no dia 22, às 9 horas e 30 minutos, será dado o pontapé oficial da BR-222 do Exército. É verdade. Certo? E o presidente da Assembleia já lhe convidou. É verdade, eu quero ir lá com ele, que ele é um lutador por essa obra. Viu? Essa BR, meu amigo, tem que sair. A ponte e a BR. Isso, o pontapé vai ser na saída de Batalha para Piracuruca. É verdade. E depois da manhã ele vai estar lá. É o lá. Beck, né, quem vai trabalhar. Depois da manhã ele vai estar lá em Brasília com o senador Elmano Ferrer e com o senador João Alberto do Maranhão para pedir ao ministro Eliseu Padilha que acelere junto ao presidente da República a construção de 2 pontes. Pergunta é o seguinte: o senhor vai se engajar nesse movimento aí, claro, para concluir isso aí e terminar essa bicha? Com certeza. Aliás, eu quero aqui agradecer de público e elogiar a postura, independente de... Claro que o deputado Temesco, o senador Elmano, que foi eleito junto comigo, enfim, todos estamos irmanados nesse projeto do Piauí. Mas o senador Ciro, a senadora Regina, toda a bancada federal, independente de quem é governo, quem é oposição, a Assembleia Legislativa, claro que a base tem que fazer o trabalho dela, lá o nosso líder João de Deus, enfim, com todos os líderes, mas eu quero aqui agradecer, inclusive, também à oposição pela maturidade da
a apreciação do debate, às vezes do melhoramento de matérias que chegam à Assembleia. E sempre que recorri ao governo federal, os parlamentares também, sempre juntos lá. Hoje é o deputado Atila Lira, que é o coordenador da bancada, mas sempre juntos nesse trabalho, junto à bancada. Vamos estar juntos, sim. Eu fiz uma proposta ao governo do Maranhão e ao governo federal, de novo, o que dá esse momento que nós estamos vivendo. O Piauí quase não tinha ligação para o lado do Maranhão. Era Teresina, que tinha ponte, Floriano, ia ter lá em Buriti dos Lobos, a ponte do Jandira, ia ter lá embaixo, ainda feita no governo Monsanto, ali em Ribeiro Gonçalves. Isso. Tá certo? A gente trabalhou a de Uruçuí, a de Luzilândia, enfim, aqui estamos trabalhando para ter a ponte de Santa Filomena, ficou pronta a rodovia, e para Santa Filomena, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda. Essa região lá do... daquela bandeirante. Essa região lá do Diamante e do Ouro, lá tinha como que você pular falou. pra quiser lá pelo chegar. Maranhão. Se quisesse chegar. Essa estrada vai ajudar já a viabilizar o potencial que tem aquela região. Posso além estar do sendo até agronegócio. inconveniente com o Mas senhor, um prazer. porque com certeza aqueles que Vamos perguntaram querem, Senão já me já vamos empolgo falar aqui. de política com o senhor, né? Vamos tratar de política, mas olha, tem Eu um acho bom Evandro... aqui porque não entra política, ele vai... Eu tô fazendo com o senhor, já são 2h36. Mas deixa eu dizer aí que vai... Já disse, rapaz. Já disse, Não, o vamos vídeo vai estar estar juntos, lá. vamos estar juntos lá. Eu tive com o presidente Temístico agora Mali, né? não, encontramos depois já, na caminhada da fraternidade. Ontem? Ontem. E acertamos de estarmos juntos lá, Beleza. comemorando. Importantíssimo para aquela região. É porque vai sei dar que o pra senhor ele falou. também. a E junto ponte. com as pontes é lá de Matias Olímpio, que é uma fundamental. Essa é da dos dois, essa de Matias Olímpio, Pois é, e não? a ponte vai bater em breve. Vai, é por E isso que estou eu também estou propondo, interessado. propondo ao governador Flávio Dino para a gente garantir as condições de Pois fazer outras 4, aliás, em que ele faz 2 e o Piauí faz 2, Amarante, Palmeirais, aqui União, Miguel Alves, enfim, que são Só o coisas presidente da Assembleia tem importantíssimas. Aliás, um interesse morador, lá, aliás, um olha, morador E agora de frente terminou a do Piauí, licitação Eunice ali Marques, de... pelo amor de Deus. Terminou a licitação ali de Castelo, Buriti dos Montes, nós vamos É que retomar falta pouco ali, o né, trecho vereador? lá para Crateús, que é Crateús. corrigido. Eu tenho Beleza. o grande, que é um O meu papel aqui é inglório, ficar interrompendo o governador é inglório, mas mesmo. eu tenho que fazer isso. Porque as pessoas querem fazer perguntas. O Evandro Cosme, presidente do SEBRAE, recém-eleito, tem uma pergunta ao governador. Se o governador puder acelerar nas respostas, Vamos lá, poder vamos colocar mais gente, tem os deputados ainda que perguntam. Presidente Evandro Cosme. Nós aqui que representamos a micro e pequena empresa, senhor governador, vemos que existem 2 pontos muito que precisam de muitas boas notícias, que é sobre a questão do financiamento dos micro e pequenos negócios e também sobre a desburocratização dos micro e pequenos negócios. Eu gostaria que o senhor nos trouxesse boas notícias sobre esses temas tão importantes para nós que fazemos o SEBRAE. Meu querido Evandro, primeiro meus parabéns a você, a todos que fazem o SEBRAE, todas as entidades. Me permita aqui fazer isso em seu nome e do nosso doutor José Elias, né? Não, manda Sempre deixa um abraço. apaixonado por essa área. Veja só, tem toda a razão. Por isso que eu não tive dúvida, mesmo num momento como esse, aumentar o teto da micro e pequena empresa para 3,2 milhões, se não me falha a memória, no Piauí. Vários estados não fizeram, não é? Que é na lei do simples. O que traz aqui? Que reduz o pagamento da empresa. Por quê? Porque o que salva o Piauí, não é, nesse instante, além dessas áreas estratégicas, é a micro e pequena empresa, o micro e pequeno empreendedor. É aí onde no Brasil também está tendo geração positiva de emprego. A gente só vê falar em desemprego, com as micro e pequenas empresas no Brasil e no Piauí, tem saldo positivo de emprego. Então como é que eu não incentivo? Como é que nós vamos encontrar a saída para o que você quer, que é a desburocratização? Nós começamos, são 5 áreas do Piauí, que tem tudo a ver com os empreendedores, micro, pequenos, médios e grandes. É a Junta Comercial, Secretaria do Meio Ambiente, Bombeiros, a GESPISA, a área do Instituto de Terras com regularização fundiária. Claro que faz interface com a Fazenda, com a política fiscal, mas essas são as principais. A Fazenda já tem uma estrutura mais moderna. A Junta Comercial é ou não é uma realidade hoje? É uma realidade.
A presidente esteve aqui semana Quer dizer, passada. a doutora... 1.900 novas empresas abertas só no mês de Ela falou. maio. Você entende? Então é isso que eu estou falando aqui. Quer dizer, no momento de dificuldade, as empresas abrindo, e a maior parte pode ir lá que são pequenas, micro e pequenas empresas. E a outra, que eu considero aqui também, agora nós estamos modernizando nesse instante a área do meio ambiente, aliás, dos concursos que a gente está mantendo para este ano, são poucas vagas, é verdade, mas também para completar ali na do meio ambiente. E esse caminho que nós estamos dizendo para Teresina, que a gente quer trabalhar também investimentos no interior da água, ele é fundamental. A modernização da estrutura, não é, da área de água e saneamento, ela é essencial não só para o consumidor, mas para os empreendedores. E estamos investindo nesse instante, em parceria com o Banco Mundial, nessas áreas e também no Instituto de Terras. Então, o que a gente quer? É uma presença, não é, no interior. Eu estive agora em Fronteiras. Lá em Fronteiras, inauguramos o Espaço Cidadania. O que é isso? A presença dos serviços que o Estado presta numa região que não tinha. Né? Poder tirar ali uma nota fiscal, poder... E agora ali... a construção dos centros, né, governador? Exatamente. E agora vamos avançar. O Franzé Silva é quem está E a junta comercial, pelo que disse também a presidente aqui, ela tem agora uma atuação digital, virtualizada, né? Exatamente. Em parceria com as prefeituras. Eu estava visitando com ela lá, e o Evandro, a equipe do CDL, nos deu o prazer de estar lá com as outras federações, as entidades, e as pessoas que estavam entrando hoje, recebendo não é, já o resultado que vinha, às vezes 6 meses depois, agora em tempo real, é verdade. Né, ali muito rápido. André Bahia, presidente do Sinduscom, pergunta ao governador. Governador, boa tarde. Números da Secretaria de Finanças do Estado nos dão conta de que o rombo na Previdência Estadual saiu de 40 para 80 milhões de reais por mês nos últimos 3 anos. O que é que o senhor está pensando fazer para a gente equacionar o rombo da Previdência Estadual? Bom, Aliás, Previdência é um problema nacional. Primeiro, para dizer aqui que eu fico arrepiado quando você fala. Não, ao falar desse problema. Desse problema, né? Porque ele é um problema. Você vê assim. E qual é mesmo o mais grave problema do Estado enquanto setor público? Previdência. É gravíssimo, tá certo? O que eu quero aqui lhe colocar, tem uma divergência, aliás, o Feitosa de novo aqui, testemunhou lá. A gente estava conversando com o governo federal sobre a Previdência quando ele mandou a proposta para o parlamento. Quem disse o que eu vou dizer aqui não fui eu, foi o governador Geraldo Alckmin. O que está lá deixa de fora privilegiados e joga todo o peso no pequeno, porque eu sou contra, eu vou aceitar uma reforma da Previdência, né, que coloca como ponto principal os agricultores. Claro que eu sou contra, tá certo? Primeiro, porque nós estamos falando de uma receita importante na renda do Piauí, que são os agricultores, os aposentados rurais, como a gente chama. Aí tem que vir dinheiro da contribuição social, foi criada para isso. Então não dá para ficar chorando, porque ela é uma receita que é para bancar isso, e é de lá que está vindo para sustentar então nós isso. estamos falando de uma reforma, governador, da Previdência do Estado? Ou o senhor vai esperar o governo federal? O Piauí fez a reforma. Já fez. O Piauí fez a sua reforma. Tá certo? O Piauí fez. O que nós trabalhamos? Primeiro, garantir que a gente tenha aquela regra 85-90, 90-95, ou seja, a soma da idade mais o tempo já aprovado. Dialogamos aqui com os militares, dialogamos e fizemos alterações com o conjunto. Nem todo mundo concordou, mas não tem jeito, tem que fazer. A alíquota, por exemplo, de 14% para servidor, junto com um reajuste compensando no salário, essa é a tese. O dobro, qual é o patrão no Brasil, público ou privado, que paga 2 vezes o que paga o servidor? É o Piauí, tá certo? Paga 28%. Agora o Rio de Janeiro aprovou também 28%. Eu coloquei, por que você não bota... Por que você vai botar tudo nas costas do servidor? Eu nem conheço profundamente a proposta dele lá, mas ele colocou essa regra dos 28. Mas eu estou defendendo que a gente precisa de uma terceira fonte, por isso que o André Bahia colocou ali. Veja só, o anúncio da reforma da Previdência, o envio, gerou uma corrida para a aposentadoria. A gente vinha crescendo 15%, 20% ao ano, que já é elevado, porque a receita cresce aqui, sei lá, 4, 5, 6, 7, tá certo? Quando cresce muito.
Aí vem crescendo o negócio 15, 20, já é muito. Houve uma corrida, 2016 e continua agora em 2017. Todo mundo querendo se aposentar. Então, a gente, Com medo, né, governador? As então isso pessoas aumentou, com medo correm para se isso aposentar. aumentou o déficit da Previdência, tá certo? Ou seja, é mais ou menos assim, o Estado arrecada com contribuição de Previdência dos empregados e patronal mais ou menos R$1 bilhão. E a despesa, a folha de pagamento de aposentados e pensionistas, 2 bilhões e 100, 2 bilhões e 200 mais ou menos. Então fica aqui, não é, um volume lá em 2000. Eu vou falar aqui uma coisa como um leigo, pode ser até uma lei vazia. O Estado não pode, por exemplo, despatrimonializar-se e jogar esse dinheiro na Previdência, governador? Então, vender coisa que não está servindo. Foi uma das alternativas. Quando eu falo, é preciso uma terceira receita, uma terceira... Para colocar dinheiro lá dentro. O que nós fizemos? Nós pegamos os bens, de novo virou toda uma polêmica, mas negociamos para os servidores até terem segurança. Nós pegamos os prédios, terrenos, tudo que tem, criamos um fundo imobiliário. Pegamos o que tinha de sonegação, criamos um fundo da dívida ativa. Então isso aqui gera, está sendo precificado, enfim, isso gera uma receita. Tá certo? Daqui, o ano passado nós conseguimos arrecadar mais ou menos 150 milhões a partir disto aqui. Avançou. E agora, o que é que a gente faz? Eu tenho uma terra lá no Cerrado. Se eu arrendar, e agora esse ano com boa produção, 100 mil hectares. O cidadão produz soja, me paga para a Previdência 6 sacas por hectare, gera 30 milhões de receita ali para a Previdência. São alternativas. Eu tenho prédios ou eu desimobilizo vendendo ou alugando. O aluguel vai para quem? Para a Previdência. Sim. Então, o que a gente fez? Não pode alienar, não pode vender, enfim, escola, hospital, enfim, separamos o que é alienável e o que não é alienável. Isso que o Piauí está fazendo, hoje é modelo para o Brasil, e me disse o Banco Mundial e o Banco Interamericano, que vem agora a acompanhar, é modelo para o mundo. É modelo para o mundo. Ou seja, de um lado, o Estado, enquanto... Eu tenho que ter uma participação aqui do beneficiário, que são os servidores, por isso o aumento da alíquota é isso. Tenho que ter um regramento, não é que não quebre. Então, o Piauí, a rigor, já resolveu o futuro. Mas sabe quando é, com todas essas medidas, que vai dar equilíbrio pela contribuição patronal e laboral? Em 2044. Tá certo? Na verdade, nós começamos a reforma em 2004. 40 anos depois é que vai dar resultado. Que era, né? Ela vai continuar crescendo até por volta de 2025, aí para de crescer e começa a cair. Como é que o Piauí vai sobreviver, meu querido André Bahia e povo do Piauí, até 2025 sem atrasar salário? Precisa ter uma fonte alternativa de receita. Qual é um ponto que eu apresentei agora para o Banco Mundial? Ele não pode me dar empréstimo para a Previdência, mas ele pode financiar investimento. Então tem um modelo que é o Fundo de Investimento e Participação, em que, por exemplo, eu posso... Quanto é que é a rentabilidade desse povo da eólica, um projeto de eólica, de energia solar? E se eu entrar na sociedade lá com o dinheiro do Fundo de Previdência? O lucro vai para a Previdência. E se eu entrar com investimento para a produção de uva, que chega a 80% de lucro da uva sem semente, no mínimo, pode chegar até a 120, mas no mínimo 80 mil reais por hectare, né, 80%, melhor dizendo. Então, se eu chego com as condições de uma lucratividade alta dessa, tem coisa que é 50%, então eu gero uma receita que nos ajuda a segurar esse período médio. Então, o que eu quero aqui com essas palavras é dizer assim, olha, eu acho que a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Estamos vivendo momentos duros. Acho que o que aconteceu no Brasil a semana passada está refletindo na economia do Brasil. A economia caminha, está hoje, basta ver, está todo mundo revendo, todo mundo que começou o ano, e eu também, otimista e achando que pudesse ter, começar crescimento de novo. Agora já é de novo dizendo que vai ter recessão de novo. Então, aqui não tem. Então, todo mundo aqui, eu estou pensando, tá certo? Em primeiro lugar, no servidor público. Se eu sair por aí aumentando a folha irresponsavelmente, aí eu não pago. Olha, nós não vamos deixar o intervalo comercial, então, tem que cuidar com muito zelo. Folha de pagamento e custeio. O tempo voou mesmo. Agora precisa dizer só uma coisa. O senhor segurou bem para não falar de política. O senhor segurou bem. O programa quase todo. O senhor conhece bem dessa comunicação, o senhor sabe que tem um horário para terminar, né? Aí eu disse, eu vou levar aqui e falar do administrativo.
vai segurar. Falando da Pauta pauta do eu acho que povo. ele teve essa O intenção. governador só não contava. É porque foi muitas perguntas. Claro, é brincadeira. E também o governador Brincadeira. não contava que a gente vai suprimir o intervalo comercial. Aí- Né? Com a permissão do nosso, para que a gente possa ter Pois tempo. Então deixa eu- me prepara aí a vinheta Eleições 2018. Ave, mas... Logo de cara, tem ela aí pronta? É, Tem? e aí eu quero Tem? fazer a primeira pergunta, se for Cadê? possível. Governador, todos levantaram a mão querendo fazer a primeira pergunta. Olha, quem é que vai fazer? Quem é? É você? a Por que mãe. é você? Porque é a mãe. Vai gerar um bocado de coisa. A sua pergunta É. vai gerar É porque eu fui outra. testemunha de uma coisa. Ah, o senhor foi testemunha. Foi. Pode direto ao Ei, assunto, Pedro, ele não pode rodeio, fazer a não. pergunta, Estamos pode? na rodeio, vai direto ao assunto. Vai direto ao ponto, assunto. viu? Não vamos rodeio, adiar, não. Vai Só contar a preciso- história lá do só brejo, preciso não. dizer o seguinte, na quinta-feira, quando o senhor chegou lá no Hotel Rafaim, em Foz do Iguaçu, eu estava esperando bem na porta, o senhor desceu do Avan com o Beto Rich e o Geraldo Alckmin, não foi? Verdade. Eu ouvi de dois Beto deputados... Richa, Geraldo Alckmin e o Marconi Perillo. E o Marco de Perigo. Aí eu ouvi de um deputado que estava... E o Luciano Nunes juntos. Isso, eu ouvi de um deputado... Presidente da Unidade. Eu ouvi de um deputado que estava do meu lado, e não é do Piauí, certo? E depois, mais na frente, lá no auditório, eu ouvi de outros. Você ouviu o quê? Um disse assim, esse ali é o homem que, se o Lula não for candidato, ele será candidato a presidente da República, pelo PT. O Rui Falcão disse isso no UOL. Disse, presidente do do PT. UOL, tá lá registrado. Aí eu ouvi de um deputado. Então nós vamos ver agora de lá pra cá. Né? Falando de Sou- presidente, depois a gente fala de governo. Aí vem uma pergunta, sou aquela plantador. foto sua ao lado do Alckmin, são dois presidenciáveis ali? A primeira, o Alckmin falou lá como candidato. O senhor também, O senhor também, né? o senhor também não foi... Mas eu devo dizer só, primeiro, o plano do meu e do meu partido e de vários partidos, que hoje tem uma frente Brasil Popular de vários partidos, é de discutir esse tema no momento adequado. E o Partido dos Trabalhadores tem o plano, não é, que é o plano A, o B, o C, não é o presidente Lula, é o nome que a gente tem. Primeiro, não é porque por tudo que ele vem apanhando, sofrendo, enfim, mas é uma pessoa que tem raros no Brasil, que conhece muito o Brasil, tem habilidade como articulador, com uma capacidade de dialogar com os mais diferentes segmentos, e o Brasil precisa, não é de um presidente qualquer nesse momento, ele precisa de alguém realmente com muita capacidade com o Brasil. É preciso, o que eu quero dizer assim, mas como eu sou plantador de cajá, eu vou ser presidente da Associação dos Plantadores de Cajá. Mas o senhor dizia lá nos vídeos, cadê aquele vídeo? Cadê aquele vídeo lá antigo nem da não. TV? O senhor dizia que nem político o senhor pensava. E o senhor virou vereador, deputado estadual, federal, governador, senador, governador de novo. Mas eu dizia que não era de fugir também das missões. Tem um vídeo aí rapidinho, olha o trechinho aí. mostra aí, Naquele por favor. momento, meu pensamento, eu dizia, ó, quando eu sou uma coisa, eu tenho que me dedicar a ela. Agora eu estou aqui na área da entidade bancária e cuidar É bem dela. próprio dos governantes responsáveis, do senhor, de não querer de botar o assunto política para o lado, mas ele é inevitável. Né? Com a E aproximação essa que está... coincidência aí, Tony, é interessante, porque o presidente Rui Falcão disse isso ao UOL, Foi. depois da visita dos senadores Presidente? Lindenberg, Farias, Iglesias e Hoffmann, que já comentaram isso, eu soube, embaixadores aqui, e logo depois o presidente disse isso no UOL. Não dá tempo de botar o vídeo, não. Eu tinha pedido na só- hora. Tô Tem perguntando Só essa coisa, agradecer aos amigos e a O Pedro quer perguntar. Deus é quem Senador, comanda tudo. Existe uma crise entre o PT e o PP, PT do Wellington Dias e o PT do Ciro Nogueira? Existe ou não? Porque o senhor é muito amigo dele. Não é o senhor e o senador, O senhor está mas o muito seu bem partido com é o ele, partido dele. é seu parceiro, mas os seus aliados lá, aqui e lá... Participação dele agora na liberação do empréstimo também foi... Fundamental. Primeiro, Fundamental. Mas o senhor tem dificuldades de... a relação e a maturidade. O senador Ciro, a deputada Iracema, o deputado vice-governadora. Júlio, a vice-governadora Margarete, sempre presente ali ajudando, enfim. O senador Ciro, devo dizer, agora nesse contrato de empréstimo com a Caixa, eu não posso deixar... O Maia disse aqui, que o Maia outros disse. líderes também, né, ajudaram. O deputado Maia Deputado falou aqui. Mainha, Maia falou aqui. presente, mas ele foi fundamental, né, para poder fazer a Caixa Econômica compreender que tinha uma diferença de empréstimo com aval da União e empréstimo que era sem aval da União. Governador, Porque mas o Piauí Pedro não tem fala dívida o com a senhor União. e o senador. Fala o seu partido É a e o militância. partido do senador. Então, vamos lá. Teve uma situação, eu quero aqui ser muito claro, transparente, em que ali na votação do impeachment, a gente tinha uma posição e desejava que a posição pudesse ser diferente.
ele teve a posição dele, o partido dele, enfim. Isso não posso deixar de dizer que alguns militantes, algumas pessoas, enfim, cobram sobre isso. Mas há uma maturidade suficiente no conjunto dos filiados, dos líderes, enfim, de compreender o papel e a importância que tem essa aliança, não é, que é fundamental no Piauí. Você pode ter suas paixões, pode ter seus desejos, suas preferências, mas há de ter também a maturidade de pensar nas prioridades do Piauí. Esse conjunto de líderes, não é, que na Assembleia, na sociedade, no Parlamento Federal, junto ao governo federal, nos ajudam nesse momento no Piauí, ele é fundamental para o resultado que estamos alcançando. Cordeiro. Governador, eu uso uma frase aqui, o Tony sempre olha às vezes para mim, que quando a gente fala desses episódios, eu disse assim, Tony, o problema é que existe gente ao lado do governador que não aprendeu a fazer política como governador. Né? Essa diferença... A gente fala muito isso. Bom, vamos falar o senhor falou do senador Ciro, vamos falar aqui da segunda vaga do Senado. Aí, governador, é que está dando a discussão, o problema, essa segunda vaga. Porque o que é que existe, o que é que se comenta, o que é que existe certo, né, Tony? A gente fala aqui. O senhor como candidato à reeleição e o senador Ciro, da chapa majoritária, essas duas vagas estão certas. Tem aí, embaixadores comentam-se que o senhor gostaria de ter o senador João Vicente Claudino, o ex-senador, como candidato nessa segunda vaga. Seria um desejo seu, em que pese, obviamente, a qualidade da senadora Regina, o trabalho que ela vem desenvolvendo, mas seria uma forma, inclusive, do senhor retribuir todo o apoio que recebeu também do ex-senador João Vicente. Há uma conversa, há um desejo realmente do senhor? Como é que está essa questão? Então, em relação às vagas do Senado, é uma afirmação que eu posso fazer com toda tranquilidade. As duas. Uma primeira é que é natural quem é senador Ciro, senadora Regina, sejam naturais candidatos à reeleição. Naturalíssimo. Tá certo? São da base, são os naturais candidatos. Em relação ao senador João Vicente, eu já estive pessoalmente conversando com ele, manifestando, primeiro, o brilhante trabalho que ele fez como senador. Um mandato, não é, que marcou pela sua forma correta, tranquila, dedicada, enfim, ao Piauí. E aí não é um pensamento meu, é um pensamento de muitas lideranças também em relação a isso. É claro que, primeiro, ele tem que tomar uma decisão, tá certo? Filiação partidária, ele se desfiliou lá atrás, tomar a decisão de ser candidato. E o que eu estou pedindo a todos, não é, que temos essa responsabilidade com o Piauí, principalmente como governo, é de deixar 18 para a gente tratar em 18. Em 2017, a gente cuidar desse momento duro que nós estamos vivendo. Para tratar 18 em 18. As decisões, nós podemos até tratar, podemos conversar. Mas o senador seria bem-vindo à base, né? Com certeza. A propósito disso, líder, o senhor sabe que a oposição com toda a capacidade de ser candidato. Governador, a oposição está se mexendo. Eles tiram fotos, eles botam postagens em redes sociais, eles protagonizam uma situação de confronto ao senhor. Quer dizer, eles não estão esperando 2018. Então, e como é que o senhor está vendo isso tudo? A oposição pode. Ele é governo que não pode. Já foi, sabe como é, né? Quando eu era da oposição também, eu fazia. Mas o senhor está vendo. Quando eu era da oposição também, eu fazia isso. Mas o senhor está vendo o movimento, né? Quando a gente é governo, mas o senhor está vendo o movimento. Eu acompanhado e acho que são líderes importantes. Governador, a expectativa é que, por exemplo, esses movimentos, como houve lá na Câmara, houve uma situação constrangedora com relação ao nome do senador Ciro Nogueira. Então há um comentário dos bastidores de que essa, vamos dizer, hostilidade possa crescer. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: claro que os sindicatos, os movimentos, eles têm a iniciativa deles, o direito de protestar, de pensar, de tudo. Mas o senhor, enquanto líder que encabeça uma coligação e tem um senador... Nós temos um minuto só. O senhor vai permitir que esse tipo de movimento cresça? Não, nós vamos ter que trabalhar para isso. Aliás, para você é mais fácil de responder do que para qualquer um, porque você foi filiado ao PSB, que é um partido com essa efervescência, não é? Que tem também o Partido dos Trabalhadores. Era uma eleição com disputa. Ou seja, tinham várias candidaturas, dentre elas a do senador Lindbergh, a senadora Gleice, e ali na Câmara, que é o episódio citado aqui, não é? Um gritando de um lado, o outro gritando... Ali, não é? Você tinha ali as torcidas. Agora, não é
vamos dizer assim, uma atitude de partido. Não é uma atitude do conjunto dos filiados. Era ali de um segmento da militância no momento em que foi colocado. O que eu posso lhe dizer é que todo o meu esforço é para... A gente fez um esforço em 2015, eu fui eleito com uma base na Assembleia com 10 deputados. Sou grato aos partidos que, mesmo tendo concorrido na oposição, aceitaram o desafio de comigo tocar o mandato, isso é essencial. E esse time que a gente tem, que dá essa sustentação, é o que eu desejo ter juntos nas eleições de 2018. O senhor falou... Da minha parte, todo o esforço para isso. É questão de vice, que disse que é natural a reeleição de 2 senadores, e a vice, é natural também? Também, claro, quem é vice também é um direito natural. O PMDB está aí batendo na porta, eu quero a vice, eu quero a vice. É natural também o direito. Ah, na porta, empurrando na porta. É uma vice natural. Bem posicionada, natural, vírgula, né? Serviços mostrados, né? Querida, enfim, acho que é um direito. O governador não pode dizer, eu vou dizer aqui, uma coisa é ser natural, outra coisa é ser. É ser. É uma diferença. O governador... E aí nós vamos tomar decisões juntos, dialogando, com maturidade em 18. Governador, em nome da bancada Piauí. Eu que agradeço. Obrigado, em nome da TV Antena Obrigado, 10, parabéns. em nome dos nossos telespectadores, muito obrigado por sua atenção, o senhor destinar uma parte da sua agenda e vir conversar conosco aqui. Eu que agradeço e que Deus abençoe a todos, abençoe o Brasil e o Piauí. Estamos precisando de muitas bênçãos. Estamos precisando de bênçãos e sorte. Né? Obrigado a você, boa tarde, até amanhã com mais uma edição da Bancada Piauí.